Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 6 de março, sábado, da segunda semana da Quaresma. Nós somos convidados a celebrar a memória de Nossa Senhora no sábado. E este sábado, de um modo especial, é vivenciado o primeiro sábado do mês, aonde nos dá a oportunidade de vivenciar, então, a consagração dos 5 sábados em reparação às blasfêmias que são desferidas contra o Imaculado Coração de Maria. Peçamos à Mãe de Deus e nossa que nos ajude a viver este caminho de reparação, de consagração e de amor a Deus, por meio então destes sábados, dos primeiros sábados do mês, aonde recorremos ao Imaculado Coração de Maria. Ontem, primeira sexta-feira do mês, o Sagrado Coração de Jesus nos confiava a graça de reparar, então, todos os ultrajes cometidos contra ele, a partir, então, de um pedido especial, que o nosso coração seja manso e humilde como o dele. Olhando para o Imaculado Coração de Maria, peçamos que Deus nos preserve de todo e qualquer pecado. Assim, neste sábado, olhando para a antífona de entrada, que é utilizada sobretudo para as missas, nós queremos iniciar este momento recorrendo, portanto, ao Salmo 144, versículos de 8 a 9. O Senhor é misericórdia e clemência, indulgente e cheio de amor. O Senhor é bom para com todos, misericordioso para todas as criaturas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3, depois de 11 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou
e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o evangelho que conhecemos como o evangelho da experiência misericordiosa de Deus, as parábolas da misericórdia. Mas tem também uma dinâmica em todo o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, que tem a mística do perder e encontrar. Primeiro, a primeira parábola diz respeito à ovelha perdida, a ovelha que se perde e o pastor das ovelhas que vai ao encontro, encontra e traz com alegria. A segunda parábola diz respeito à dracma. A dracma era uma moeda que era utilizada naquele contexto para se formar um colar, sobretudo àquela que era viúva. Então, esta viúva acaba perdendo uma dracma que fazia parte deste colar, que, de certa forma, dava a ela alguns direitos. Ela procura atentamente em sua casa até encontrar. Aquilo que estava perdido foi encontrado. A terceira parábola, um pouquinho mais extensa, nos remete a uma característica que, a um primeiro momento, não nos parece dizer respeito à perca e ao encontro. Mas vale lembrar aquilo que motiva, portanto, Jesus a contar estas três parábolas. O início, então, do Evangelho de São Lucas nos dá ou melhor, deste capítulo 15, nos dá como que uma moldura ou um preâmbulo daquilo que se trata. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Então, este primeiro aspecto é importante. Os pecadores que acorrem a Jesus para acolher a palavra que ele tem a oferecer são aqueles que buscam atentamente estar na presença do Senhor. E há também um segundo grupo, os fariseus e os mestres da lei, que criticavam Jesus. E a crítica era a seguinte:
Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Diante, então, deste contraste, daqueles que buscam acolher a palavra e daqueles que procuram criticar a atitude de acolhida de nosso Senhor Jesus Cristo para com os pecadores, Jesus conta esta parábola. A parábola, então, as três parábolas, a parábola da ovelha, a parábola da dracma, da moeda perdida e, por fim, a parábola do filho pródigo, como nós conhecemos, mas também podemos lançar um olhar para o Pai misericordioso. Nós observamos esta expectativa do amor misericordioso de Deus para conosco. Somos este filho que procura viver esta realidade de requerer de Deus a herança. Pai, dá-me a herança que me cabe. E diante disto, inauguramos a nossa própria liberdade, achando que somos donos de nós mesmos. Perceba o que este filho mais novo vivencia. Ele autoproclama o pai como morto, porque para pedir a herança havia-se então esta característica. O pai deveria estar morto. E o pai poderia ter dito não, mas amorosamente concede ao filho, portanto, a parte da herança que lhe cabe. O filho sai pelo mundo, gasta tudo o que tinha, procura depois um trabalho, lhe é oferecido um trabalho que para os judeus é um trabalho impuro, poderíamos assim dizer, o trabalho de cuidar dos porcos. E, não bastando esta humilhação, este filho tenta comer do alimento dos porcos, do alimento impuro, daquilo que o pecado vai ocasionando em nossa vida, vai nos fazendo sentir fome daquilo que muitas vezes não nos faz bem. E, de repente, este filho cai em si, toma consciência da casa do pai e decide voltar, não mais como filho, mas como um servo, como um escravo. A atitude do pai ao contemplar o filho que está chegando de longe é sentir compaixão e se dar a correr, a se colocar a caminho do filho. Deus sempre vem ao nosso encontro. Deus sempre toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Ele nos ama, Ele nos espera, Ele quer que possamos estar em sua presença. E é um Deus que nos restitui a dignidade, o amor. Primeiro, nos dá o anel, nos coloca sandálias, nos dá as vestes novas, para que com Ele possamos festejar. Como vivenciamos esta graça? Sobretudo pela reconciliação, pelo sacramento da confissão. Peçamos ao Deus da vida que nos ajude neste caminho quaresmal a realizar esta graça. E é o próprio Deus que fala, sobretudo ao filho mais velho, que sempre esteve junto do pai, mas que não compreende a atitude amorosa do pai. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar, porque este teu irmão estava morto e tornou-se a viver. Estava perdido e foi encontrado. Então, esta dinâmica do perder e encontrar, do morto torna a viver, o sacramento realiza isto em nós. E olhando hoje, sobretudo para o sábado, nós observamos esta graça do amor misericordioso de Deus em nossa vida. Contemplando, amados irmãos e irmãs, o primeiro sábado do mês de março, nós somos convidados a viver este caminho dos 5 sábados de reparação ao Imaculado Coração. Como que isto surgiu? Em 1930, Padre José Bernardo Gonçalves, então confessor da irmã Lúcia, intrigado com a devoção dos 5 primeiros sábados em reparação ao Imaculado Coração de Maria, pergunta à irmã: por que hão de ser 5 sábados
e não 9 ou 7 em honra das dores de Nossa Senhora? Mas Lúcia não soube responder à pergunta do confessor. Irmã Lúcia não sabia o que fazer ou dizer, até que durante uma de suas orações, na noite do dia 29 para o dia 30 de maio de 1930, Nosso Senhor Jesus Cristo revelou a ela a razão dessa devoção dos 5 primeiros sábados. Minha filha, o motivo é simples. São 5 as espécies de ofensas e blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria. Primeiro, as blasfêmias contra a Imaculada Conceição. Segundo, as blasfêmias contra a sua virgindade. Terceiro, as blasfêmias contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens. Quarto, as blasfêmias daqueles que procuram publicamente infundir nos corações das crianças as indiferenças, o desprezo e até o ódio para com esta Imaculada Mãe. Quinto, as blasfêmias que levam os que cometem, os que ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens, aqueles que procuram, então, manifestar o ódio e todo tipo de aversão contra as imagens, as sagradas representações, que poderíamos assim dizer, que nos levam à intimidade do encontro com o próprio Deus. Nós não adoramos Maria, mas veneramos, pois ela é mãe do Filho de Deus e nos encaminha ao seu Filho, que é o próprio Deus entre nós. Por isso, que nos sábados possamos nos unir à amada Igreja e oferecer em reparação aos ultrajes cometidos contra o Imaculado Coração de Maria a nossa oração, seja do terço, seja a oração do ofício, enfim, que possamos nos unir e pedir ao Deus da vida que possamos reparar toda e qualquer blasfêmia que leva a ofender o amor que temos pela Mãe de Jesus e nossa Mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Assim, também eu te convido, antes de encerrarmos, a meditar o Salmo 4 do Saltério da Virgem Maria, que São Boaventura escreve. Diz assim: Quando te invoquei, ouviste-me, Senhora, e do teu trono sublime aceitaste te lembrar de mim. Tua graça me livrou dos que estavam prontos para me devorar e das mãos daqueles que procuravam tirar minha vida. Pois tua misericórdia e piedade é benigna para com todos que invocam teu santo nome. Bendita és tu, Senhor, eternamente, e tua majestade perdura pelos séculos. Glorifica com toda a vossa força, ó povos, e todos os povos da terra, enaltecei a sua magnificência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.